Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Débora. Sejam todos bem-vindos ao canal do Depim. Olá, criançada. Quero dizer que a tia Débora está muito feliz por mais uma vez estar aqui, juntinho com vocês. E aí, vocês estão bem? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade. Já estamos no 6º capítulo da série do Garoto Sonhador. No 6º já, criança. Olha só como passa rápido. Já estamos bem no meio da história do Garoto Sonhador de José. Hoje nós vamos saber o que aconteceu com ele após ele ser vendido pelos seus irmãos para os midianitas. Será o que aconteceu, crianças? Vamos saber hoje, daqui a pouquinho. Mas vamos orar apresentando o Papai do Céu, este momento tão especial que ele nos proporcionou? Papai do Céu, Senhor, mais uma vez te apresentamos esta série que já está a se iniciar. Papai, fala conosco, nos dás entendimento e sabedoria da Tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente e possamos aprender mais e mais sobre Ti, os Teus ensinamentos e os Teus conselhos. Em nome de Jesus, amém. Amém! Como é bom, né, criança? E maravilhoso falarmos com o Papai do Céu, né? Eu amo quando fala com o Papai do Céu. E você, gosta de orar também? Agora, crianças, vamos ler a Bíblia. A Bíblia é o manual do Papai do Céu, da palavra do Senhor. Nela encontramos palavras maravilhosas e conselhos muito bons e importantes para nossas vidas. Vamos ler agora? Abra lá no livro de Salmos, no capítulo 34, nos versículos 12 e 13. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procure não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Olha só, crianças, que conselho importante para nossas vidas. Olha o que o salmista Davi está nos aconselhando. Que nós devemos, fazer de tudo, fazer boas ações, falar somente palavras verdadeiras para assim vivermos bem. E você quer viver bem, uma vida maravilhosa? Então faça o bem, fale coisas boas que o Papai do Céu vai nos abençoar. É um conselho tanto para a tia como para vocês também, crianças. Então vamos falar coisas boas, verdadeiras, para assim o Senhor nos ver e nos abençoar. Amém, crianças? Vamos guardar esse conselho para nossas vidas. Porque se queremos viver bem, devemos obedecer o Papai do Céu, né, crianças? Agora, crianças, vamos para o momento mais esperado, o momento da historinha do Garoto Sonhador de José. Vamos dar continuidade e saber o que aconteceu com ele. Será o que aconteceu com ele, crianças? Vamos estar sabendo agora, nesse momento. Então fique ligadinho, preste muita atenção, porque eu creio que através da história de José, o Papai do Céu tem uma palavra e uma reflexão para todos nós. Amém? Fique atentos, crianças. No Egito, José foi vendido para Potifar e foi morar na casa dele, um oficial que era o capitão de guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. José começou a trabalhar, fazia tudo que o seu dono mandava. Ele trabalhava muito bem. O dono de José começou a perceber que tudo que José fazia dava certo. Ele não sabia que José confiava em Deus. Ele não sabia que era Deus quem abençoava José e tudo o que ele fazia. Então, o dono de José colocou-o como seu auxiliar particular, o seu secretário. Potifar colocou José para tomar conta de tudo em sua casa. Então, desde esse dia, Deus abençoou a vida de Potifar, a sua casa e os seus negócios. Potifar gostava cada vez mais e mais de José. O tempo foi passando e José, que era muito bonito e simpático e educado, chamou a atenção da mulher de Potifar. Ela começou a se interessar por ele e tentou conquistá-lo. Mas José não quis saber dela, porque ela era casada com seu dono, que confiava muito nele. Além disso, José disse à mulher que Deus não achava isso certo. A mulher de Potifar todos os dias falava com José a mesma coisa, mas ele sabia que aquilo era errado. Se ele cometesse aquele erro, Deus não iria gostar, por isso ele não aceitou o convite dela.
Um dia, aproveitando que não tinha ninguém em casa, ela agarrou José e tentou beijá-lo, mas ele saiu correndo. Só que ao fugir, sua capa ficou nas mãos da mulher. Quando Potifar chegou em casa, ela inventou uma mentira para ele. Ela disse que José tinha tentado beijá-lo, mas ela gritou bem alto e ele saiu correndo com medo. Então, Potifar ficou com tanta raiva de José que mandou prendê-lo. Potifar acreditou na história de sua esposa. José foi levado para a prisão. Olha, crianças, que coisa triste. José foi vendido como escravo. Que coisa triste, né, criança? Ser vendido como escravo. Ele foi vendido como se ele fosse uma mercadoria. Os midianitas estavam gritando na rua: "E aí, quem vai querer ser escravo? Ele trabalha bem, ele é forte." Muito triste, né, crianças? Porque ninguém nasceu para ser escravo, né? Nós nascemos para sermos livres. É assim que o Papai do Céu quer nos ver. Livre de tudo, livre do pecado, livre de tudo, livre das coisas mais. E somos livres também para adorar o Papai do Céu. Mas José estava sendo escravo para trabalhar para um chefe sem ganhar nenhum dinheiro. E isso, criança, coisa muito errada. Um homem chamado Potifar se agradou dele e comprou ele, viu? Este homem chamado Potifar era muito rico e comprou José para ser o seu escravo. E José, naquele momento, criança, ele ficou se questionando porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Vocês, por exemplo, quando vocês ficam de castigo injustamente, sem fazer nada, como vocês se sentem? Vocês ficam tristes e ficam também se perguntando: por que está acontecendo isso comigo? Assim foi José. Ele ficou se questionando, mas ele sabia que o Papai do Céu estava aqui, junto com ele. Mesmo, crianças, que às vezes vem acontecer alguma coisa com vocês, saiba que Deus está do seu lado e Ele está cuidando de tudo. Assim como Ele cuidou de tudo na vida de José, que mais na frente vamos saber por que tudo isso. Porque, crianças, tudo tem um propósito. E ele ficou triste por muito tempo. Então ele pensou assim: se é para mim ser escravo, então vou fazer tudo direito, vou dar o meu melhor. E José fazia de tudo, ele era obediente, organizava tudo. Potifar, o chefe dele, começou a observar e ele passou a confiar em José. E tudo que José fazia na casa do Potifar dava tudo certo. Então Potifar começou a observar isso. Só que Potifar não sabia que José servia ao Papai do Céu. Potifar, ao ver tudo isso, ele passou a confiar em José, como a tia falou na agorinha. Então ele colocou José como seu secretário. Sim, crianças, José passou a ser o seu secretário. Olha só. E José passou a tomar de conta de tudo mesmo da casa de Potifar. E tudo quanto que José colocava as mãos para fazer, o Papai do Céu abençoava e tudo dá certo. Porque, crianças, quando o Papai do Céu está conosco e nós confiamos nele e ele está do nosso lado, tudo dá certo, porque é o Senhor que toma de conta de tudo. É o Papai do Céu, crianças, que dá a direção. E Potifar, cada vez mais e mais, passava a gostar de José, pelo seu testemunho. Por isso que é muito importante, criançada, darmos testemunho. Tia, como é que eu dou meu testemunho? É servindo o Papai do Céu, fazendo tudo que agrada a Deus. Amém, crianças? E o tempo, criança, foi passando, mas algo ia acontecer e estava acontecendo. Vocês sabem o que, criança? Como a gente viu agora na historinha, a mulher de Potifar estava olhando para José com outros olhares. Sim, criança. E isso é muito feio, porque ela era casada e ela estava olhando com outros olhares para José. Só que José, ele já estava começando a observar, só que ele sempre saía de perto. Porque além de ele obedecer a Deus, ele obedecia também ao seu chefe. E ela todos os dias insistia, só que José não aceitava, porque ele sabia que aquilo era muito, muito errado. E assim, crianças, que devemos ser e fazer. Sempre quando vier um convite do mundo, um convite que não agrada a Deus, devemos fazer como José, sair de perto e não aceitar.
Mas como a gente viu na história, né? Quando não tinha ninguém em casa, ela se aproveitou e tentou agarrar José. Olha só que coisa feia. Ela era uma mulher muito malvada, não era temente a Deus, porque quando somos temente a Deus, não fazemos isso. Então ela tentou agarrar, só que José, ele fugiu, conseguiu sair de perto dela. Graças a Deus, que bom, né, crianças? Devemos sempre fugir das coisas erradas. Só que ela ficou com muita raiva porque ele não aceitou. E José, sem querer, deixou a sua capa lá, deixou a sua capa cair. E ela pegou a capa de José. E quando seu esposo chegou, ela mentiu, contou uma mentira muito feia. Ela contou essa mentira, né? Disse que José tentou fazer algo errado com ela, tentou agarrar ela, mentiu, só para tentar incriminar José, porque ele não havia aceitado o convite dela. E infelizmente Potifar acreditou na sua esposa mentirosa e colocou José na prisão. Olha, viu, crianças? Além de José estar sofrendo pelos seus irmãos ter feito essa maldade com ele, de ter vendido, ainda estava sofrendo mais uma vez porque estava sendo preso injustamente. Mas mesmo sendo preso injustamente, ele confiava no Senhor e que ele fez a melhor coisa, ter fugido do pecado, porque ele sabia que aquilo era muito, muito errado. Então ele foi preso, crianças. Mas mais na frente nós vamos saber por quê. Como a tia falou, tudo tem um propósito. Então José acabou sendo preso por conta de uma mentira. Olha só, criança, toda mentira, ela traz uma consequência. Por isso, crianças, não devemos mentir em nosso coração, em nossa boquinha. Devemos falar somente a verdade, porque a mentira traz consequências horríveis, consequências muito ruins. Por isso que o Papai do Céu nos diz neste momento, fale somente a verdade. Você sabia que Jesus é a verdade? Sim, Jesus é a verdade. Por isso, crianças, que devemos falar a verdade, porque Jesus é a verdade e Ele está aqui conosco. Tudo aquilo que não agrada o Papai do Céu, não veja, não escute e não fale. Devemos sempre fugir do pecado, assim como José fez. Não devemos ficar onde não agrada ao Senhor e nem aceitar convite do mundo, né, crianças? Porque servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus da verdade. Porque servimos, crianças, um Deus santo, que não tem pecado, que não tem nenhum errozinho, nenhuma mentira nele. Pelo contrário, no nosso Papai do Céu tem somente a verdade e coisas maravilhosas. Assim Ele quer para nós, que falamos sempre a verdade e fugimos do pecado. Amém, crianças? Gostaram da reflexão de hoje, da historinha de José? Próxima semana vamos dar continuidade e saber o que aconteceu com ele lá naquela prisão. Será o que aconteceu com ele, criança? Mas mesmo assim, criança, José estando passando por tudo isso, o Senhor estava juntinho dele. Próxima semana estamos aqui, vamos saber o que aconteceu com ele. Eu estou muito ansiosa para saber, eu sei que vocês também estão. Neste momento, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer por este momento maravilhoso, a qual aprendemos sobre a tua palavra e os teus conselhos. Muito obrigado, Senhor. Continua a cada vez mais e mais falando aos nossos corações. Nos dás entendimento e que possamos falar somente a verdade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que momento maravilhoso, né, crianças? O momento que a gente escuta a palavra do Senhor e quando a gente ora agradecendo a Deus. Muito bom. Gostaram da historinha, da reflexão? Eu espero que sim. Deixe o seu like bem grandão aí para a divulgação do canal e deste vídeo para que elas cheguem outras criancinhas assim como vocês. Compartilhe para outras pessoas ver. Já é inscrito no canal? Se inscreve agora e não perca nenhum vídeo, porque aqui sempre tem uma palavra para o seu coração, crianças, papai, mamãe, para todos. No próximo vídeo aguardo vocês. Agora vamos louvar ao Senhor. É um jovenzinho